Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui neste momento reunidos com o coração elevado até a Deus, nosso Pai, para juntos partilharmos este momento do Evangelho diário. São minutos preciosos que todos nós reservamos do nosso dia para juntos aqui refletirmos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja em nosso coração, hoje e sempre. Bom, meus amados irmãos, para a gente começar a nossa reflexão desta terça-feira, hoje nós iremos aqui compartilhar um pouco mais sobre as bênçãos de Deus para todos nós. Deus, um Pai que nos ama imensuravelmente. Deus, o Criador, auxilia e ampara a todos os filhos de formas inimagináveis por nós. Muitas vezes, no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento da aflição em nossa vida, nós rogamos amparo a Deus e talvez por um coração ainda frágil, ficamos aguardando que Deus nos auxilie exatamente naquele momento, da forma como estamos pedindo, ou imaginamos que Deus está sentado em seu trono e Ele descerá para nos ajudar. Só que as coisas não são assim, meus irmãos. Deus, Ele nos ampara de formas inimagináveis por nós. E na maioria das vezes, Deus utiliza das próprias criaturas para se ajudarem. Por outras palavras, Deus, um Pai amoroso e justo, utiliza dos próprios filhos para se ajudarem. Então, quando nós rogamos um amparo e um auxílio a Deus, será um irmão nosso que muitas vezes, inspirado por Deus, nos ajudará, nos ofertará amparo. Seja um irmão espiritual, um bom espírito que chega até nós para nos amparar, nos conceder força, ou seja, um irmão encarnado, que exatamente aproxima-se de nós com aquelas palavras que a gente precisava naquele momento. Olha, meus irmãos, tem uma história pra gente sobre essas formas como Deus utiliza dos próprios filhos para se ajudarem. Há uma história que é contada pelo querido Almerindo em tua obra Martírios dos Suicidas, e particularmente é uma história que me marcou muito meu coração sobre as formas como Deus nos ajuda e a gente nem esperava por aquilo. Olha, Almerindo vai contar pra gente sobre um rapaz que estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Ele estava devendo muito, mas muito dinheiro naquela época. E esse rapaz começou a ficar desesperado, aflito, angustiado. Olha, meus irmãos, muitas coisas na vida realmente nos tiram o sossego da consciência, nos retiram a paz do coração, e uma dessas é ainda o dinheiro. Quando estamos muitas vezes com uma dívida, quando estamos com problemas financeiros, muitos de nós pode acabar sentindo aquela aflição, aquela angústia, ficar inquieto interiormente, desesperado. E assim estava acontecendo com esse rapaz. Ele já não aguentava mais, ele precisava pagar essa dívida. Bom, ele pediu ajuda, pediu amparo para todos que ele conhecia, mas ninguém poderia lhe emprestar, era uma quantia muito alta de dinheiro. E as outras pessoas que poderiam lhe emprestar negaram, pois sabiam que ele depois não teria como pagá-las.
Então elas negaram emprestar esse dinheiro para ele. Nossa, esse rapaz ficou desesperado e, vendo-se sem saída materialmente para essa situação, ele pensa em desistir da vida. Ele começa a brigar com Deus, a discutir com Deus, se revolta com o Criador, como se Deus não tivesse enxergando a aflição dele, como se Deus não estivesse vendo o problema que ele estava passando. Ele já havia tentado, na visão dele, de tudo. E ele acreditou que Deus tinha o esquecido. Bom, diante desse pensamento dele, dessas aflições, ele pensa em suicídio. Ele pensa que a única saída que ele tem é suicidar-se. E nós sabemos que esse é um pensamento muito equivocado, não é mesmo, meus irmãos? A doutrina espírita nos esclarece tão bem, tão perfeitamente com detalhes, que a vida é eterna, que o suicídio não é uma porta de solução para nós, mas o suicídio é uma porta de maior aflição, de maior amargura, de maior desespero para a gente. Não é uma opção. Olha, então ele pensa nisso, ele está desesperado, devendo muito dinheiro, e aí ele recorre a uma pousada, a um quartinho. Ele vai, reserva esse quarto nessa pousada, delinea o plano dele inteiro, como que ele vai realizar isso, e para lá ele parte. Chegando na pousada, ele já está com o plano de suicídio dele inteiro montado, como que ele vai fazer, o que ele vai precisar, onde será. Só que no dia que ele tinha determinado para realizar isso, essa infeliz escolha, a dona da pousada não saía de lá. E ele começou a ficar inquieto, porque ela sempre saía na parte da tarde. E ele pensou assim, olha, na hora que ela sair, eu vou realizar o suicídio. Mas ela não saía. Naquele dia, ela não saiu de casa. E ele, inquieto, até desce e pergunta para ela se ela, naquele dia ela não vai sair de casa, por que ela está demorando tanto saindo da pousada. E ela diz, meu querido, hoje não, tem muita coisa para fazer aqui, surgiu muitas coisas para resolver, hoje eu não vou sair. Olha só, meus irmãos, Deus sutilmente já mostrando para esse irmão que não é para ele entrar nessa via do suicídio. Ele, inquieto, então, pensa, olha, já que ela vai sair mais tarde, vou sair aqui dessa pousada, vou dar uma volta na praça da cidade, e aí eu conto um tempo ali, depois retorno, ela já vai ter saído, aí eu coloco meu plano do suicídio em ação. Esse era o pensamento dele. O rapaz foi para a praça andar, dar algumas voltas, aquele pensamento melancólico, aquele coração aflito, aquele desespero na consciência, e quando ele menos espera, surge uma mão tocando-lhe o ombro. E essa mão que lhe toca o ombro logo já diz palavras amigas, palavras muito simpáticas. Logo já fica extremamente feliz e ele, quando vira-se para olhar, era um grande amigo de infância. Haviam perdido o contato. E esse amigo de infância fica extremamente feliz de encontrá-lo ali. Um amigo muito querido. Pergunta o que ele está fazendo na cidade. Esse amigo de infância, eles tiveram um contato muito próximo quando eram jovens. Mas esse amigo se desenvolveu na vida, foi morar fora e justamente naquele dia havia retornado e estava ali, naquele mesmo local, que aquele rapaz angustiado, esperando para o suicídio. Bom, o rapaz angustiado se assusta com aquilo e o amigo começa a dizer palavras felizes para ele. Olha, que bom te ver por aqui, como pode nos reencontrarmos assim justamente aqui e agora? Olha, eu lembro de tudo que você fez para mim quando éramos crianças.
Eu lembro de tudo que você fez de bom para mim e eu quero te retribuir. Você me fez tão bem, você me ajudou tanto, me tratou com tanto carinho quando éramos crianças. Eu quero te retribuir. Hoje eu sou um homem que tem poder aquisitivo, eu tenho condições boas materialmente de vida. E olha, eu quero te dizer que se você estiver precisando de dinheiro ou de qualquer coisa, pode me pedir, que eu estou pronto para lhe retribuir. E isso é uma retribuição de tudo que você me fez de bom na infância. O rapaz não acredita naquilo. Como pode? Era tudo que ele precisava. O dinheiro para pagar suas dívidas. E aquele amigo de infância que haviam perdido contato surge ali naquele dia, naquele horário e lhe oferece a quantia de dinheiro. Lhe oferece ajuda. E o amigo, meus irmãos, ele irá dar exatamente a quantia de dinheiro que o rapaz precisa para pagar a dívida dele. E ainda dá um dinheiro a mais em retribuição por todo o carinho da amizade de um pelo outro. Olha, meus irmãos, esse rapaz não suicidou-se. Esse rapaz olhou para o céu e viu a bênção de Deus caindo no coração dele. Ele viu que Deus estava a todo momento olhando por ele e encaminhou um irmão para lhe ajudar. Para muitos, olharão esse caso e acharão que, é o acaso uniu os dois ali. Foi acaso assim, nossa, foi pura sorte ter se encontrado. Não, meus irmãos. Foi exatamente Deus que influenciou aqueles dois para estarem ali. Desde aquela mulher da pousada que não saiu naquele dia, já estava sendo influenciada para o encontro daqueles dois, para um ajudar o outro. Olha, meus irmãos, não é ao acaso, não é sorte, é a bênção de Deus em nossas vidas. Quantas vezes estamos passando um problema gigante, digamos assim, um problema angustiante, uma situação aflitiva, achamos que não tem saída, e quando a gente menos espera, a bênção de Deus chega pra gente. Quando a gente menos espera, um irmão surge e nos oferece exatamente aquilo que a gente precisava. Nos oferece a ajuda que o nosso coração tanto precisava. Olha, meus irmãos, Deus nos ajuda através dos nossos irmãos. É um irmão que chega pra gente e nos convida para ir em busca de algo melhor em nossa vida. É um irmão que nos envia um vídeo, um evangelho, com a resposta daquilo que a gente precisava para o nosso coração. É um irmão que destina palavras e conselhos sábios naquele momento que a gente precisava ouvir. Olha, meus irmãos, Deus nos ajuda de formas assim inimagináveis por nós. Quando a gente achava que já não tinha mais jeito porque a nossa fé é muito pouca, já dizia Jesus, homens de pouca fé. Deus, Ele está lá, cuidando da gente, nos abençoando. E olha, a gente não enxerga toda a movimentação do plano espiritual para nos auxiliar nas nossas aflições. Tenhamos fé, meus irmãos, muita fé. Deus ampare e abençoa a todos nós. Vamos abrir o nosso coração para acolher e enxergar essas ajudas que Deus nos envia e que são de formas inimagináveis por nós. Meus irmãos, Deus nos ajuda através daqueles irmãos que a gente menos esperava. Lembremos disso e vamos acolher esse amparo. É Deus nos abençoando e cuidando de todos nós. Deus não esquece nenhum filho dele. Olha, meus irmãos,
Eu vou encerrar aqui com as palavras de Emmanuel para todos nós, um trechinho bem breve aqui do querido Espírito Emmanuel, que ele nos diz: te acreditas frágil, mas Deus irá te suprir de energias. Reconhece a própria limitação, mas Deus lhe conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus irá te proporcionar coragem. Te declaras pobre, mas dispõe das riquezas infinitas de Deus. A cada amargura nossa, Deus nos concede o ânimo, a gota de amor, a gota de esperança para a gente lutar. Existe ajuda maior de Deus do que força para a gente nos momentos difíceis? Deus ampara a todos, meus irmãos. Deus abençoa a todos nós. Olha, eu vou convidar para a gente encerrar o nosso evangelho desta terça-feira com Jesus em nosso coração, com a nossa alma aberta ao amparo de Deus, nosso Pai. E eu também, meus irmãos, convido a todos para a gente rememorar que essa nossa mensagem de hoje foi inspirada no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, e é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.